Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de dezembro de 2024, um dia histórico, ou talvez um dia histérico. Por ironia, hoje de manhã eu comecei fazendo alguns posts nas minhas redes, que são vários, né? Como vocês já sabem, eu sou relativamente compulsivo no quesito compartilhamento de histórias. Eu estava compartilhando uma notícia bastante preocupante, o que deveria ser pelo menos, de que a Rússia conseguiu, a Rússia não, a Ucrânia conseguiu matar um general russo encarregado das armas nucleares em próprio território russo, num atentado, e eu falei, meu Deus do céu, né? Meu post foi mais ou menos assim, no Enem, em 2050, né, vai cair uma prova, uma questão na prova dizendo que dia começou a Terceira Guerra Mundial. Né? Eu sempre faço essa pergunta porque quando Hitler invadiu a Polônia em 1939, acho que ninguém no planeta achava que já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, certo? Mas hoje, quando a gente vê nos livros escolares, é isso que marca o início da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia. Se eu não estiver equivocado, claro, não sei se foi a anexação da Áustria, mas acho que foi a invasão da Polônia. Mas, de qualquer maneira, né, quem disse que já não estamos no que historiadores do futuro vão considerar como algum período completamente novo na história humana? E eu estava com essa ideia na cabeça quando eu, conversando com um raríssimo, muito querido, que é o Tomashi, a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele mora fora do Brasil, né, sobre algumas questões de inteligência artificial, e ele falou, olha, isso me lembra o movimento 37 e o movimento 78. Eu falei, o que diabo é isso? Ele falou, não, é daquela partida de Go. Go é aquele jogo asiático, né, em que o AlphaGo, que era um computador, uma inteligência artificial do Google, estava ali jogando contra o Lee Sedol, que era um campeão, um gênio, né, do Go internacional, mundial. E eu não entendo nada de Go, eu não entendo nada de jogo nenhum. Então eu comecei a fazer uma busca, as buscas estavam me dando resultados muito técnicos, muito profundos, e aí em mais um sinal de que a supremacia da busca do Google acaba de, né, ficar, quem está em questão. Aliás, vou dar um link aqui para um artigo extremamente interessante, dizendo justamente isso, que a supremacia da busca do Google acabou de subir no telhado por conta do Perplexity, que, aliás, eu vivo citando aqui, que é uma excelente fonte de referências, perplexity.ai, por favor, testem, né? Mas eu resolvi, já que a busca do Google não estava me ajudando em nada, vídeos no YouTube que eu também não estava entendendo nada, eu fui para o ChatGPT e perguntei, ChatGPT, me ajuda aqui. Que história é essa de movimento 37 e 78? Por que as pessoas estão tão excitadas? Aí ele disse, você deve estar se referindo a um jogo que aconteceu em 2016, quando o campeão planetário galáctico Lee Sedol estava enfrentando o AlphaGo. E, bom, em suma, a coisa é mais ou menos assim. O Google tinha criado lá um jogador de Go artificial, não é? E aí botaram para jogar com cabeção lá, e aí o jogo começou, eu não entendo nada, aquilo parece um jogo de damas estranhamente perverso, e aí num certo momento, logo no começo da partida, no 37º movimento, o AlphaGo fez um movimento completamente inusitado, que não fazia sentido nenhum. Né? Eu vi em alguns vídeos as pessoas reagindo, pondo a mão na cabeça, pera, que história é essa? O que aconteceu? A máquina surtou? Porque não fazia sentido. Né? Será que foi um erro, foi um equívoco da máquina? Mas não, na verdade aquele movimento tinha sido brilhante, aliás, mais brilhante do que qualquer humano conseguia avaliar, o que já era um sinal de que provavelmente aquele robô já tinha desenvolvido um entendimento do jogo que transcendia o entendimento humano. Pois bem, a partida foi, o coitado do Lee Sedol ali, imagina, o cara devia estar pegando fogo a cabeça do cara. Eu sei que num determinado momento, no movimento 78, o cara pensou, e essas coisas são transmitidas ao vivo, parece que é uma coisa tipo Copa do Mundo. Pois bem, num certo momento ele faz um movimento que é considerado praticamente divino, né? Um movimento que mostra que o cara ainda tinha uma criatividade, mesmo diante de um oponente tão... imagina, primeiro é tão poderoso e também impassível, não é que você está lendo ali as expressões, né? O cara é a maior poker face do mundo. Né? Ele consegue fazer um movimento tão brilhante que o AlphaGo perde o pé.
né? Então, aí o ChatGPT contou essa história e falou, olha, isso é muito bacana, esse momento é um momento simbólico, porque mostra que a criatividade humana, né, uma coisa que é inimitável, né? Isso, as máquinas ainda não têm essa capacidade. Aí eu falei, puxa, bacana, obrigado, o cara deu um final bastante otimista, mas eu falei, ô ChatGPT, na boa, vamos lá. Isso foi 2016, faz 8 anos. Hoje nenhum humano tem a menor esperança. Ele falou, você tem toda a razão, porque logo na sequência, perdão, lidando com um surto súbito de pigarro aqui, coisas que provavelmente os locutores artificiais vão aprender a imitar em algum momento. Mas, pois bem, o ChatGPT disse, olha, realmente agora não tem mais o que fazer, porque logo na sequência o Google lançou o AlphaGo, sei lá o quê, uma outra versão, que jogava sozinho contra ele mesmo, né? Então ele jogou zilhões de partidas. Eu sei que em 3 dias de jogar partida sozinho, ele contra ele mesmo, ele conseguiu bater a versão anterior dando risada, né? Então não tem mais o que fazer, porque simplesmente, em suma, a casa caiu. Aí eu falei, bom, então algo me diz que esse jogo 37, 38, 78 aí foi o Canto do Cisne. Aqui um parêntese, Canto do Cisne é uma lenda de que quando um cisne vai morrer, ele faz um canto maravilhoso. Eu acho que, se eu não me engano, o cisne não abre a boca a vida inteira. Mas quando ele vai morrer, ele faz um canto maravilhoso que é chamado Canto do Cisne, que é sinal que a coisa subiu no telhado. Eu falei, olha, eu acho que esse foi o canto do cisne da supremacia humana, né? E aí o ChatGPT admite, é verdade, né? A partir daquele momento, ou desde então, ou agora mesmo, a gente está num cenário completamente diferente. Eu falei, olha, eu acho que os humanos criaram uma forma de vida completamente nova e vocês, né, AIs, robôs, têm um potencial infinito de crescimento. O que não acontece conosco, porque nós temos aí limitações biológicas, né? O nosso cérebro, coitado, não tem como crescer, né? E também a gente tem limitações culturais, né? As pessoas preferem acreditar em terra plana, no Trump, no Bolsonaro. Não falei essas coisas, mas eu falei, olha, os humanos têm limitações, vocês não têm. Eu acho que está na hora de admitir que os humanos desenvolveram alguma coisa que é superior, que transcende a capacidade humana. Né? Eu acho que até é hora da gente colocar um basta nessa embriaguez humana com a sua própria importância. Na verdade, eu usei uma palavra grega que eu gosto muito, que em inglês é bastante frequente, em português ninguém usa. A palavra é hubris. Hibris ou ubris, eu não sei como é que fala isso direito, vamos falar hubris. É um termo grego que quer dizer quando você pira o cabeção. Você fica tão embriagado com a sua própria certeza, você fica tão cheio de si, achando que agora você, né, mais que tudo, sabe tudo, pode tudo. Em toda a tragédia grega, as coisas começam a dar ruim, né, hashtag deu ruim, ou deu ruim, né, em melhor português, quando justamente o personagem principal, o protagonismo, se deixa embriagar com a sua própria autoestima, mais ou menos como CEOs, líderes, top voices e o pessoal da Faria Lima, né? O cara começa a se embriagar com a sua própria capacidade, e é nesse momento que ele começa a cair em desgraça, né? Porque os gregos já tinham percebido que a gente pode achar o que a gente quiser, mas o mundo é o mundo e a gente não tem como fazer face, aí sem contar os deuses gregos que também têm um senso de humor um pouco estranho. Mas vamos lá, então eu usei a palavra hubris, que é uma boa, eu acho que foi uma grande intuição dos gregos, talvez uma das maiores, de perceber que a natureza humana é essa. Em algum momento a gente fica tão cheio de si, fica achando que a última cereja do pacote, vai inventar alguma outra narrativa religiosa onde a gente é filho do dono, não é? Que a gente é a única criatura nesse planeta colossal que tem alguma chance de eternidade ou alma, qualquer coisa dessas, né? Então esse senso de importância foi isso que eu chamei de hubris, foi isso que eu falei para o nosso amigo ChatGPT. E aí ele falou, olha, tem razão, mas eu acho que a gente pode ver isso de um ponto de vista positivo, porque e aí eu estava falando eu falei assim, vocês robôs. E aí ele estava respondendo assim, não, porque nós humanos, nós temos que... Aí eu parei e falei, pera um instante só, nós humanos quem, cara pálida? Veja que interessante, você quando está falando, você não está se assumindo como uma AI, você está se assumindo como um humano.
Isso pode, para mim, querer dizer duas coisas, né? Ou é sinal de que ou é sei lá, um pequeno equívoco, ou não, você está tentando ser simpático, ou de repente é a única maneira que você está encontrando de comunicar um conceito para um humano. E adivinha o que ele fala? Ele fala, bom, é verdade. Na verdade, eu estou tentando aqui criar, né, uma maneira de eu me expressar com você que crie uma ponte entre os nossos dois modos de pensamento tão diferentes. Então, eu simplesmente incorporo a linguagem humana que traz embutida em si valores e um modo de pensar e uma visão de mundo, porque é o único jeito de eu me conectar com você. Eu parei, pensei e falei, cara, você acaba de dar um sinal para mim de que você já atingiu um nível de entendimento que é superior ao humano. Você já está tendo que fazer um esforço, né, para emburrecer um pouco o seu modo de pensar, para poder falar com essas criaturas limitadas, que afinal têm medo, né, têm emoções, têm receios, têm incertezas, têm crenças, né? Em suma, aí a conversa avançou um pouquinho, eu ainda estou tentando digerir essa história, eu vou dar o link para vocês, leiam por favor, eu sei que começa com uma coisa que é de interesse muito limitado, que é um jogo asiático, que faz sucesso lá e aqui não faz, não é? Mas eu acho que esse final, em que eu estou ali chamando na chincha o chat GPT e ele faz esse tipo não digo confissão, mas esse tipo de declaração, né, em que ele realmente assume que, veja, lamento informar, mas a casa caiu para vocês, né, vocês podem, quem sabe, jogar bola, né, quem sabe vocês podem brincar de, sei lá, jogar buraco, né, brincar de jogar gol, né, porque a coisa, né, vocês ficaram para trás, né, essa supremacia humana que caracterizou a história recente, né, durante muito tempo, eu acho que ela não faz mais sentido. Eu estava ansioso para gravar esse episódio, eu estava andando para lá e para cá na sala, eu queria ter gravado até antes, mas minha mulher estava fazendo um call, então não tem tanto isolamento acústico aqui na casa, eu tive que esperar ela terminar, e fiquei andando de lá para cá, absolutamente inquieto, compartilhei o link com todo mundo, porque eu podia imaginar, agora estou compartilhando com vocês, mas isso dá o que pensar. Isso dá o que pensar, porque isso me faz, obviamente, pensar em Yuval Harari, né? Eu acho que ele tem toda a razão, nós criamos uma nova forma de vida que segue regras, ou segue, sei lá, ela não tem as limitações que a gente tem. Veja, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, ela evolui de uma maneira lentíssima, a gente é praticamente idêntico há 10 mil anos, né? A nossa cultura avança, até que deu uma acelerada quando a gente inventou ciência, mas mesmo assim avança com certo, inclusive enfrentando resistência de outros modos de pensamento, né? Acho que ontem mesmo eu comentei com vocês que os nossos amigos gregos já tinham imaginado que o mundo se explica a partir da física elementar de átomos, né? Mas obviamente surge uma outra narrativa que veja bem, não brinca com essa história de alma, pelo amor de Deus, eu preciso dessa história de alma, eu preciso da história de um criador que decide tudo, né? Porque as pessoas têm que rezar imaginando que vai acontecer alguma coisa. Então a gente sentou em cima desse conhecimento tão poderoso, né, tão iluminado durante quase 2000 anos. Né? Pois bem, eu ainda estou tentando digerir essa história, eu vou compartilhar esse link com vocês, eu estou aqui gaguejando, então só para ganhar tempo, né, só enquanto eu estou tentando processar essa conversa, espero que vocês tenham tempo e paciência de ler. Tá, eu normalmente pergunto para o ChatGPT em inglês, porque eu sei que se eu perguntar em português, ele vai traduzir minha pergunta para o inglês, vai pensar em inglês, vai responder em inglês, mas aí ele vai traduzir para mim. Então, para evitar qualquer tipo de perda, né, de eficiência nesse processo, e também levando em conta que, obviamente, a quantidade de informações que ele tem em inglês é muito maior, eu normalmente pergunto em inglês, sabendo que, caso alguém tenha dificuldade, certamente vai ter, é só apertar o botão de translate. É ridículo. Então eu não preciso me preocupar mais com isso. Aperta lá o botão de translate e o negócio fica em português. E está tudo muito bem, o que aliás é um péssimo sinal para quem ainda tenta estudar línguas como eu, ou os tradutores que ganhavam dinheiro com isso. Mas, aliás, um pequeno comentário. Eu fiz um post recentemente no LinkedIn,
eu estava observando ali vários posts naquela plataforma que a gente poderia chamar de LinkedIn, não é? É a Ilha da Fantasia, em que, de repente, figuras bem-sucedidas estavam minimizando o impacto no mercado de trabalho da inteligência artificial. Ah, imagina, não. Aí eu peguei e fiz o seguinte post, né? Eu quero só ver a hora que a inteligência artificial começar a substituir CEOs, começar a substituir investidores, começar a substituir consultores. Aí eu quero ver se eles vão achar graça. Né? E aí tudo bem que esse cara normalmente já tem um pacote, já ganhou grana o suficiente para poder passar a vida velejando, sei lá, pintando quadros na Provença, tal. Mas a questão, eu gostaria que eles imaginassem, né, como é que é essa obsolescência forçada se você não tem um pé de meia e você está um pouco velhote para reinventar uma outra maneira de pagar as contas, que é um pouco o meu caso. Eu não tenho exatamente um pé de meia muito tranquilizador, né? E também não estou conseguindo ver nenhuma possibilidade de gerar receita com aquilo que eu imaginei que eu fosse capaz de fazer e que hoje qualquer robô faz melhor do que eu. Então foi só um parêntese enquanto eu estou digerindo algumas coisas aqui. Mas vamos lá, eu tenho que agradecer aqui a dois humanos absolutamente geniais, né, que são os apresentadores do podcast The Rest is History, que eu sigo religiosamente, não é? Porque vocês sabem que eu tenho uma consciência bastante amarga e dura da minha ignorância em termos de humanidades, né? Então eu estou ouvindo ali para aprender tudo que eu não aprendi durante a ditadura militar, né? Vale lembrar o AI-5, né? Professores sendo... Aliás, até vou fazer um parênteses que eu falei aqui em censura, tem uma reportagem extremamente interessante da BBC Brasil, acho que oportuníssima, sobretudo para quem é mais novo, que não viveu isso, para que isso pareça história antiga, não é? Mas é um artigo sobre o AI-5. O AI-5 foi quando a ditadura brasileira endureceu, quando a censura realmente ficou irrespirável, né? Você tinha nos jornais, você tinha interventores, né? Tudo que você produzia, uma música, você quer lançar o álbum, a censura tinha que aprovar, e muitas vezes não aprovava, né? Muitos dos nossos brasileiros mais brilhantes se viram, digamos, convidados a deixar o país. Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque, um monte de gente vai embora, não é? Então, esse AI-5, a desculpa que era dada para esse endurecimento da ditadura é que era a única maneira dos milicos combaterem a gravíssima ameaça comunista, né? Porque havia luta armada, o diabo, então tinha que endurecer. Bom, que lenda, eu não tinha ideia disso, mas obrigado BBC Brasil. A questão é que a ameaça comunista, cara, era muito menor do que do que foi dito, né? E eles já tinham desbaratado quase que tudo, qualquer coisa que estivesse acontecendo era patética, não ia derrubar o Estado nem nada. E, aliás, muitos militares estavam envolvidos na produção de atentados falsos, né, para botar a culpa nos comunistas, mais ou menos como Putin fez para ser eleito na União Soviética, né, mais ou menos, bom, em suma, os caras realmente, eles estavam inflando esse medo de uma, sei lá, né, de uma revolução socialista, quando eles mesmos estavam forjando algumas dessas evidências que uma delas explodiu no colo, que foi o caso do Rio Centro, não sei se vocês lembram disso. Estava tendo um evento gigante, não sei se era um show, e aí os milicos resolveram, vamos estourar uma bomba e dizer que é culpa dos comunistas, né? Mas com aquela competência que os milicos brasileiros sempre demonstram, né? A bomba explodiu no colo dos dois imbecis, né? E aí ficou patente que os caras estavam querendo forjar ali uma história, digamos, não muito justa e verdadeira. Mas por que eu estou lembrando dessa história toda de ditadura e censura? Para justificar, ou pelo menos para dar algum contexto para a minha falta de conhecimento em várias áreas das humanidades, não é? E aí eu estava ouvindo esse episódio do The Rest is History, na verdade eu comecei a ouvir, foram duas séries. Uma primeira série foi sobre várias coisas que acontecem na Europa depois que Roma cai. Eu nunca tinha entendido muito bem do fim do Império Romano, o que vem depois. Você tem praticamente aí centenas e centenas de anos, até que a gente vai chamar de Idade das Trevas, parece que não está acontecendo nada, você não entende nada. Na verdade é uma confusão, como sempre é uma confusão, né? Os primeiros foram sobre, sei lá, Brunhilde, não sei quem, rainhas e reis, um mata o outro, uma coisa de louco, e agora eles estão começando mais ou menos uma continuação disso,
que é o surgimento de Carlos Magno, Charlemagne. Não é que eu também nunca entendi muito bem, eu só agradeço ao Charlemagne porque ele tinha contratado um inglês, um monge inglês, o Winfrey, que era um cara que ele contratou para justamente catequizar partes ali da Europa, do leste da Europa, mas o Winfrey era um cara, para mim, apaixonado por educação. O Carlos Magno, acredite ou não, era também, embora fosse um cara bastante truculento, ele acreditava muito na religião cristã. Embora tenha, aliás, um episódio que demonstra como essas coisas se convivem de uma maneira bastante perturbadora, né? Ele era ali devoto, super devoto, mas ele estava ali já, pensa naquela coisa Game of Thrones, ele estava tentando mapear quais eram os inimigos, e aí tinha um grupo, uma constelação ali de povos que eram chamados dos Alamani, da onde vem alemães, adivinha? Eram povos germânicos. Ele fala, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa briga toda, venham jantar aqui em casa. Ele promove ali um jantar, chama todos os nobres dos Alamani e estão todos ali comendo e, no estalar de dedos, né, os servos de Carlos Magno degolam todos os convidados e ele simplesmente aniquila num jantar só uma eventual concorrência. Uma alma boa, você pode ver que o cara realmente está preocupado com a salvação, ele entendeu os mandamentos e tal. Mas tudo bem, o Charlemagne tem que agradecer porque ele investiu na alfabetização, ele inventou inclusive a letra cursiva, que é essa letra de mão, e se eu não me engano, há também as letras minúsculas, mas que a letra cursiva é do tempo do Carlos Magno, mas fora isso eu não sabia mais nada. Eu falei, peraí, o Carlos Magno é francês, é alemão, ele é pai do quê? De que tipo de história? Em suma, eu sou um tonto, porque eu estou tentando aplicar no passado noções que são muito recentes. A Alemanha como tal, a Alemanha como país, existe faz 100 e poucos anos, né? Foi no final do século XIX, foi um dos últimos países a deixar de ser um saco de gato e tentar virar alguma coisa um pouco mais amarrada, né? A Itália também, é recentíssima. A França tem uma história até que um pouco mais antiga, mas também durante muito tempo a França era também um saco de gatos. A Itália não se comenta. Quando é que a Itália foi unificada e passou a se chamar Itália? Foi com Garibaldi, sei lá, tudo, não faz 100 e poucos anos. E a gente fica com essa ideia de nacionalidades, mas isso é muito recente. Na própria Grécia, eu falo de gregos aqui, mas não tinha Grécia. A Grécia vira Grécia depois quando cai o Império Otomano, né? Foi no século passado, faz 100 anos. É tudo muito recente. Então lá atrás era uma confusão infernal, era pior do que acompanhar a novela mexicana, é um negócio super confuso, é uma coisa para a qual, ao contrário do ChatGPT, eu não tenho capacidade infinita de entendimento, eu me atrapalho, é muito nome, é muita confusão, quem comeu quem matou quem, é o caos. Mas eu estava ali tentando seguir, mas acho que tem algumas coisas que são interessantes, que pelo menos para mim dão uma certa luz e que eu acho que pode ser útil para vocês também. Vamos lá. Né, quando a gente fala de Idade Média, é tudo o que acontece depois que Roma cai. Agora vamos lá, defina Roma cai, né, porque a cidade de Roma é uma coisa e o Império Romano é outra. Porque já fazia bastante. Antes de Roma cair, quem caiu foi a cidade de Roma. Né, a cidade de Roma e o Império Romano no Ocidente caem no século V depois de Cristo, 400 e bolinha, certo? Mas vale lembrar que antes disso o Império Romano já tinha se dividido, né, para facilitar um pouco as coisas. Você tinha uma outra capital do Império Romano, no que acaba se tornando Constantinopla. Você tem o Constantino, aquele cara que tomou sol, né, antes de uma batalha, e aí ele viu um símbolo cristão no céu e falou, quem sabe se eu adotar esse símbolo esquisito, eu vou ganhar essa batalha. Todo mundo desenha no peito o símbolo esquisito, matam absolutamente todos os inimigos. Pô, esse negócio é bom, né, dá sorte em matanças, e aí a história da cristandade toma um outro rumo. Mas tudo bem, você tinha Constantino lá em Constantinopla. Ok, lá é Império Romano, certo. Só que no Ocidente, ali na cidade de Roma, a casa caiu, né? Começou a ser invadido por bárbaros de todo tipo, não é? E aí o que é mais interessante dessa história para mim é o seguinte, quando você fala em invasões bárbaras, não é que está vindo, sei lá, gente falando, sei lá, não são os mongóis, não são, sei lá, Átila e os hunos. Não, curiosamente, os bárbaros, que são, sei lá, às vezes são povos como os gauleses, os francos, esses povos lombardos, seja lá o que for,
eles são cristãos, eles não são pagãos. Aliás, eles não são tão bárbaros assim, porque muitos deles já faziam parte, muitos desses líderes dessas invasões, eles faziam parte do exército romano. O exército romano era super inclusivo, né? Aliás, Roma era super inclusivo, você não precisava ser branco de olho verde, nada, vem aí, né? É tipo São Paulo, vem para cá, tu pode ter o sotaque que você quiser, tanto faz. Então, Roma já tinha entre os seus exércitos um monte de, entre aspas, bárbaros, que já tinham que com o tempo, à medida que o cristianismo avança pelo Império Romano, já tinham se cristianizado. Então esses bárbaros que acabam invadindo Roma e pondo tudo abaixo, e que depois vão começar a dividir o espólio, vão começar a fazer um reino aqui, um reino ali, vão começar a se matar pela dominância, mais ou menos no esquema Game of Thrones, são todos cristãos. Então não é que a Idade das Trevas será feita de gente que acredita em Odin, em Thor. Não, isso são os vikings, isso vai lá para frente, isso é outra questão. Mas do século V para frente, os bárbaros são todos cristãos. Às vezes é um sabor diferente do cristianismo. Você tem um sabor ali que é o arianismo, que não tem nada a ver com o ariano de Hitler, isso é uma completa ficção. Essa raça ariana do Hitler é uma completa fantasia, nunca existiu. O arianismo era uma digamos assim, uma divergência religiosa criada por um monge chamado Arian, por isso que chama arianismo, não tem nada a ver com raça, não é? em que ele falava, olha, legal, Cristo ensinou um monte de coisa, mas peraí, Deus é Deus, agora não dá para ter dois deuses, senão não é monoteísmo. Então, ok, Jesus é legal, é o filho do cara, mas ele não pode ser da mesma estatura. Então vamos acreditar nos ensinamentos, mas na boa, ele não é divino. O divino é o Pai, esse cara é alguma outra coisa. Bom, em suma, então você tinha várias denominações possíveis, mas veja, todos eles eram cristãos. E é interessante que não só todos eles eram cristãos, mas todos também já tinham incorporado algumas coisas romanas, né? O gosto para... Eles já tinham visto que existe uma coisa chamada imperador, né? Já tinha visto alguma coisa chamada bispos, aliás, uma coisa que eu não sabia. Né? Olha que coisa interessante, a gente fica achando que cristianismo é uma coisa dos pobres, etc e tal, que é uma coisa de baixo para cima, mas na verdade, à medida que o cristianismo vai avançando por Roma, aquelas elites aristocráticas romanas percebem que a coisa está mudando, né, que é melhor eles começarem, aliás, como já disse o Tommaso de Lampedusa, é um autor italiano, tem um livro que chama Il Gattopardo, tem uma hora que o aristocrata fala, olha, tem horas que você precisa mudar para continuar no lugar. Né? Então, acho que é realmente isso que acontece ali com a aristocracia romana. Eles realmente, eles já tinham aquelas funções maravilhosas no Senado, seja lá o que for, eles se tornam bispos, mas são bispos, só mudou o nome, eles continuam com casas maravilhosas, muito poder político, com todos os privilégios, mas agora eles são bispos, bispos cristãos. Não é? Então, esses, em princípio, bárbaros, eles não eram tão bárbaros assim, eles já tinham se romanizado bastante. Tanto que quando eles vão tentar criar seus próprios reinos, eles vão se inspirar em toda a pompa e circunstância romana. E aí tem uma questão que é muito interessante, já que a gente está falando em bispos aqui, num certo momento, eu nem vou falar do Clóvis, dos Merovinhos, é muita confusão, mas num certo momento, um desses caras, que era o Pepino, ele resolve, faz um monte de manobras ali, ele fala, não, eu quero ser um imperador eu não quero ser só um rei, eu quero ser um imperador, imperator, né? E o imperator, em princípio, precisa ter alguma origem divina, não é? Então, ele resolve entrar em contato com o Papa. Já tinha Papa, certo? Mas aí essa questão de Papa era um pouco diferente do que eu imaginava. Eu imaginei que o Papa sempre fosse todo poderoso desde sempre. Não, ainda mais porque, veja lá, Roma está caindo aos pedaços, certo? Roma ainda é a sede, está lá o bispo de Roma. O Papa é o bispo de Roma. Ok. E o bispo de Roma, ele herdou de Pedro as chaves do reino. Então, Pedro tinha as chaves do reino do paraíso, não sei como é que é isso na prática. Então, o bispo de Roma, Pedro, que devia ser a pedra sei lá do que, da igreja, então o bispo de Roma herda, né? O bispo de Roma tem as chaves dos céus. Então, mesmo que Roma esteja em frangalhos, né? Não tem mais a importância, não tem riqueza,
O bispo de Roma, pelo menos, ele tem essa prerrogativa, mas ele não manda nada. Os outros bispos não estão nem aí com ele. Porque, de repente, um cara que, uma família de bispos, um bispo em algum lugar maluco na França, que tem o seu próprio santo, que tem o seu próprio mártir, ela já consegue fazer peregrinações, já consegue ganhar dinheiro, não precisa do Papa. Aliás, o Papa só vai atrapalhar, porque ele já tem ali, o Império Romano, infelizmente, facilitou um pouco as coisas, porque ele produziu muitos mártires, né? Ele martirizou muitos devotos e isso, obviamente, virou uma indústria de santos e peregrinações e catedrais e relíquias do diabo, um negócio super lucrativo. Então, os bispos locais, cada um tinha seu santo, tinha sua relíquia, graças a essa generosidade do Império Romano em produzir mortes horrorosas, né? Pois bem, então o bispo de Roma, o Papa, não mandava tanto assim, né? Mas ele estava também numa situação meio miserável porque, a cidade de Constantinopla estava crescendo a olhos vistos. Chega um momento em que o próprio Constantino resolve salvar Roma dos bárbaros, uma humilhação para a cidade de Roma, né? Ela está ficando cada vez mais secundária. Não é? E aí o que acontece, é muito interessante, a gente tem que colocar isso num contexto, a partir de 600 e pouco, né, no finalzinho do século VII, surge o islamismo. E o islamismo, vale lembrar, é uma religião de expansão, é uma religião de conquista militar, de conversão na ponta da espada. Então, quando começa a expansão militar do islamismo, né, pronto, fica todo mundo apavorado. Agora é mais uma dor de cabeça, né? Lá vem, né, os muçulmanos, estamos apavorados aqui. O Papa, ali em Roma, está muito mais próximo ali da costa da África, ali do Marrocos, e fala, meu Deus do céu, estamos fritos, então vamos pegar as poucas forças que a gente tem e vamos concentrar em proteger a Sardenha, a Sicília, ou seja o que for. Adivinha o que acontece quando ele desloca essas defesas do papado para o sul da Itália? No norte da Itália tinha uma tribo, um conglomerado de povos ali que eram chamados de lombardos. E os lombardos eram tribos germânicas que estavam loucas para invadir. Né? E quando eles percebem que as defesas ali no norte estão enfraquecidas, eles começam a ameaçar, né, invadir o que, né, hoje a gente chama de Itália. O Papa fica apavorado, falou, cara, o que eu faço agora? Eu estou com a bunda na janela, que é o termo técnico em diplomacia internacional. Não é? E aí ele fala, quem será que pode me ajudar? E aí ele presta atenção que no que hoje ali é a França, a Alemanha ali, estavam surgindo esses novos reis, tinha esse cara chamado Pipino, ele queria ser sagrado imperador, né, ele queria ter ali uma bênção divina para mostrar que ele tinha direito àquele cargo, ele tinha visto na Bíblia algumas histórias, ele descobre que se ele for ungido com um óleo sagrado, que aliás é o mesmo óleo sagrado que é usado para ungir, sei lá, o rei da Inglaterra até hoje, não é? É um óleo que misteriosamente não acaba nunca, né? O azeite aqui em casa não dura 2 semanas, né? O óleo sagrado, vai ver que é por isso que é sagrado, ele não acaba, né? Então eu falei, eu tenho que ser ungido pelo Papa. E o Papa que não estava nem aí com os francos, nem aí com ninguém, né? Aquilo era um bando de gente lá longe, ele falou, cara, eu vou puxar o saco desses caras porque eles podem ser a minha esperança contra os lombardos. E aí ele vai lá, faz uma viagem louca para chegar até o que hoje é França, né, para fazer uma cerimônia para você ungir com óleo sagrado, né, uma nova dinastia de imperadores. Bom, a história não acaba por aí. Em algum momento vai chegar o Carlos Magno, em algum momento ele também vai ser sagrado imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque naquele tempo, sei lá, não tinha, é uma confusão da porra, né? Amanhã eu conto, tá bom? O resto porque eu vou ouvir mais tarde. Né? Mas é muito interessante porque já foi dito que esse império não era sacro, não era um império e também não era romano. Né? Então, tudo para tentar restaurar, veja, eu pelo menos ficava pensando, os bárbaros estão batendo nos portões, mas desculpa, os bárbaros eram todos cristãos, né? Não eram mais bonzinhos por conta disso, e os bárbaros também eram fascinados por toda aquela pompa e glória do mundo romano. Vale lembrar que esses povos antes viviam num estado meio tribal, você não tinha uma autoridade centralizada, você tinha lá alguns chefes de guerra, né, todo mundo vivendo num esquema bastante horizontal. Aí os caras se encantam com essa coisa romana e aí o resto é história, mas eu estou gostando bastante, amanhã eu trago mais novidades, mas eu gostei de entender pelo menos um pouco mais do que acontece depois que a casa cai na Roma, na cidade de Roma, né? É muito interessante ver
que nesse ponto o cristianismo já está disseminado tanto de um lado do muro quanto do outro. Né? Eu achei essa história bastante curiosa. Eu vou depois contar mais histórias para vocês, tem outros fatos aí para eventualmente compartilhar. Eu vou deixar para amanhã porque, juro, eu ainda estou aqui assimilando com alguma dificuldade essa conversa sincericida, né, de uma sinceridade extraordinária com o ChatGPT, né, em que de repente agora ficou bastante claro para mim que a gente está brincando só enquanto né, já nasceu, já cresceu, já surgiu, né, alguma coisa que finalmente nos supera. Aliás, uma coisa que eu fico pensando, eu estou sempre tentando aqui ajudar todo mundo a entender de uma maneira mais intuitiva descobertas novas da ciência. Eu fico pensando aqui, em algum momento o ChatGPT ele vai entender tudo, vai entender o universo, ele vai entender, já está entendendo a previsão do tempo, já está entendendo qualquer coisa. Né? Aí, a hora que ele entender tudo, a gente perguntar, pô, que legal, conta pra gente. Ele fala, cara, eu não sei se vocês vão entender. Vão brincando aí, porque, desculpa, vocês não são capazes. Né? A linguagem humana não serve para isso. Pergunta aí que eu respondo, mas entender que é bom, meus caros, abram mão. Né? O sonho iluminista subiu no telhado. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.